Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu refiz a música Push em português. Eu já fiz um vídeo em inglês, como o meu maior público é em português, então acho que eu vou só focar nesse público. Mas pra eu continuar fazendo vídeos em português, ensinando a produzir músicas eletrônicas de forma profissional, né? Preciso que você deixe um like, um comentário e compartilhe esse vídeo pra alguém que queira melhorar na sua produção. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar bastante dicas interessantes sobre mixagem, porque é uma forma diferente de mixagem que eu utilizei aqui, né, o que eu geralmente utilizo, justamente por causa das baterias, que elas são bem rápidas, né, elas tocam durante um período muito curto de tempo, e isso interfere na forma como tu vai fazer o sidechain, como você vai mixar os outros elementos, e como você vai masterizar essa música no final. Então, começando aqui pelas drums, a gente tem ela mais ou menos assim. Então eu tenho aqui o kick e o snare, que eu fiz esse combo de samples. Opa, tirando esse daqui, esse que é só um hi-hat. Só esses dois então. Devido a ter bastante bateria e elas tocarem bem rápido, o sidechain eu fiz da seguinte forma. Eu tenho esse pattern aqui com um sinal. Ele não toca nenhum som, né? É só um sinal mesmo. E ele passa aqui para nosso buzz do sidechain. E ele tá funcionando mais ou menos assim. Pode ver que todos esses outros elementos aqui, eles estão sendo cortados muito rapidamente, só para eu ter aquele som do kick e do snare cortando essa faixa aqui, para eles não acabarem se sobressaindo. Outra dica importante para você executar na sua mixagem das baterias é você vir aqui no seu kick, por exemplo, adicionar um transient processor, que ele vai basicamente modular o volume do seu kick. Nesse caso aqui, eu tô só aumentando o punch dele, né, que é o nosso transiente, e a cauda eu deixei como ele tá. A gente poderia deixar o release mais curto, que daí ele ia modular o release dele aqui, a cauda, e abaixar o volume dele. Mas nessa situação aqui, assim já tá bom. Essa mixagem doidona aqui é mais para eu alcançar o timbre certo do kick que eu queria, para fazer o remake. Não tem muito o que explicar por aqui mesmo, é só para alcançar o timbre. E um wave shaper para dar uma distorçãozinha nele. O snare eu faço mais ou menos o mesmo processo também. Eu dei um pumpzinho aqui na tonal do snare. Eu baixei o release aqui pro snare ficar bem curto mesmo e cortar só onde tem o sidechain. Qual que é o problema da gente fazer isso? O sub vai colidir com o nosso kick. Para resolver esse problema, a gente vai deixar o sub bem mais baixo do que o nosso kick. Porque lá na master, aí a gente vai aumentar o volume dele. Coloquei bastante ganho e ajustei aqui as funções de attack, release e sustain, para quando o kick acabasse, ele puxasse o volume do sub de volta para cima. E assim, um não acaba interferindo no outro. E da bateria, eu acho que o mais importante é isso. A gente tem essa segunda parte aqui, essa segunda parte melódica, né? Troquei os samples, né? Coloquei um kick diferente. Coloquei um som de panela aqui. Pós-processamento aqui foi só para atingir o timbre mesmo. Ó, o som original ele tá bem fraquinho, né? Eu coloquei uma equalização, transient processor, um sound goodizer para aumentar mais, colocar uma compressãozinha e um wave shaper para distorcer um pouquinho. Eu acho que precisava deixar ele um pouquinho mais alto, então eu distorci. E eu utilizei o FPC para colocar essas samples aqui de percussão. Daí que eu deixei uma equalização de caixa, né? Cortei todo o low end, todo o high end e fiz mais ou menos o mesmo procedimento para deixar o som mais preenchido. Aqui eu tenho alguns efeitos na introdução, que eles são bem simples de fazer, né? Aqui é só uma onda de serra, né? Com duas vozes. Eu tirei o estéreo, né? A largura dele aqui. Coloquei o detune mais ou menos aqui, né? Em 0.22. E modulei aqui o pitch dele. E aqui é um noise. Indo para o nosso bass, a gente vai fazer da seguinte forma para alcançar o tom.
Eu vou explicar aqui de uma forma geral, né, só as partes importantes. Se você quiser baixar esse preset para poder fazer suas próprias músicas, mexer aqui, fazer seu próprio tom, eu tenho um link do meu Patreon na descrição. Ele tá de graça, pode acessar lá, não precisa pagar nada. Você baixa, faz as suas músicas aí de boa. Aqui eu vou te ensinar o principal, né, eu não vou colocar knob, não vou explicar knob por knob. Esse daqui tem 42%. Eu acho que isso não é importante. O importante é eu ensinar o que faz esse tom, né? O processo de criação desse tom. E eu fiz da seguinte forma. Eu já imaginava que iria ser usado FM, porque o Skrillex usa bastante essa técnica, né? Então, para começar a chegar nesse tom, eu usei os shapes principais, né? As ondas principais, para tentar alcançar esse tom. Então, coloquei 2 basic shapes, baixei o level do segundo e fiz um FM aqui. Aí nisso eu fui brincando aqui até achar o tom que eu achei que ficasse mais parecido. Tipo esse. Só que dá pra gente notar que o tom ele dá uma variada conforme a gente toca as notas. E pra gente evitar isso, desativamos a aleatoriedade deles. Agora o som fica sempre a mesma coisa quando a gente toca a nota. Beleza. Tendo a nossa primeira textura, né, a base, falta a gente modular ele. Então a gente vai usar o envelope 1 para fazer essa modulação. Ali eu modulei também esse volume com o LFO1 para a gente criar aquele efeito wobble, né? No segundo drop, mas aqui eu vou deixar assim. E tá mais ou menos pronto. Na música, ele dá uma alterada no timbre da intro pro drop, então a gente pode fazer o seguinte, adicionar esse modo sync e modular esse sync conforme a gente quiser, né, mudar o nosso timbre. Adicionar um pouco de distorção para deixar o nosso som mais encorpado. Um Hyperdimension para acrescentar um pouquinho de estéreo pro som. E por último, uma compressão. Ativo o modo multibanda e eu aumento aqui o mid-range até ficar mais ou menos um valor interessante, onde as 3 bandas ficam mais ou menos iguais. E aumento esse release aqui para ele não puxar o volume de volta para cima e a gente sentir que o volume está modulando. Por último, ativo o modo legato. Sobe o portamento para mais ou menos uns 200. E é basicamente isso. Só que ele está muito vazio, né, o som. Então a gente vai precisar fazer um pós-processamento. Eu vou jogar aqui nesse bus, desativar o que eu tenho aqui e explicar passo a passo o que eu pensei em fazer em cada um. Primeiramente o OTT, que é um compressor, né? Aqui ele está fazendo função só de comprimir mesmo o som, deixar ele mais aparente, né? Esse Fruit Filter aqui é só pra modular durante a música, né? Tem momentos que eu faço esse low pass. A equalização eu só removo o sub, porque eu fiz um sub separado. E por último o Camel Crusher só com a função de compressão. Agora é só jogar as notas e ver como é que ficou. E é basicamente isso. O Skrillex ultimamente está usando um sound design bem minimalista, né? Então na parte melódica não tem muitos elementos mesmo. Tem esse órgão aqui, né? Que eu fiz com o Serum mesmo. Tem uma parte que eu acrescento essa onda de serra aqui. E é isso. Bem simples mesmo. E tem um sub também, feito com uma onda triangular. E tem essa parte aqui que é simplesmente uma sine wave. Só isso. E começa tudo de novo. Eu vou deixar na descrição ali o link do meu Patreon. E lá vocês vão buscar por Push Bass, Free Serum Preset e o FLP com os stems. Então se você tem outra DAW que não seja o FL Studio, você consegue as stems para remixar ou fazer alguma coisa do tipo. E por último, a gente tá com uma Black Friday atrasada.
Então se a gente vir aqui em Collections, clicar em promoção secreta, você vai conseguir todos os pacotes e outros projetos pela metade do preço. Então tem bastante coisa interessante aqui, bastante projeto bem complexo, muito mais complexo que esse daqui. Todo organizadinho, colorido. Eu tenho mais sample packs, né? Esses sample packs estão nessa promoção. Quem quiser, tanto pelas samples ou pelos projetos, você pode pegar os projetos e samplear também. Deixa aí nos comentários o que você quer que eu refaça, ou se tem algum outro vídeo específico que você acharia interessante fazer. Até mais.